Por que eu tenho que obedecer? Tem uma questão interessante que é diferente quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, que é a questão da obediência. Você, por exemplo, você costuma obedecer? Quando alguém te dá uma ordem, você obedece essa ordem? E quando você obedece essa ordem, por que você obedece? Ou melhor, quem você obedece? Você obedece o Estado, você obedece a igreja, você obedece seu pai, você obedece sua mãe, você obedece seu chefe, você obedece o amor da sua vida? Quem você obedece? Por que você obedece? Olha, essa pergunta inquietou muito um pensador que ficou conhecido pelas cartas de amizade entre ele e Montaigne. Esse pensador chamava Etienne de la Boétie. E ele escreveu um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Etienne de la Boétie ficava meio indignado com os jovens do seu tempo porque esses jovens obedeciam sem entender por que estavam obedecendo. E ele tenta explicar as razões que levam alguém a obedecer, ou a servidão voluntária, a ser servo voluntariamente. Ele ficava meio indignado quando ele via assim, algum governante que não deveria ser obedecido no seu tempo e as pessoas obedeciam. Por quê? Aí diz la Boétie, algumas pessoas obedecem por medo, elas têm medo. Eu obedeço porque eu tenho medo de morrer, eu obedeço porque eu tenho medo de apanhar, eu obedeço porque eu tenho medo de ficar sem, de ser mandado embora. Outras pessoas obedecem pelo costume. Se você ensina o seu filho a obedecer desde criança, e alguns pais tentam fazer isso, é mais fácil dessa pessoa obedecer sempre. Mas talvez ela não desenvolva muito o senso crítico, porque ela fica muito ligada na obediência só, e não no porquê obedecer. E a terceira razão pela qual as pessoas obedeciam no seu tempo, diz la Boétie, a primeira é o medo, a segunda é o costume, e a terceira razão é pelo fascínio que alguém exerce sobre mim, ou pelo fascínio que o poder exerce sobre mim, ou pela vontade que eu tenho de participar daquele poder, de fazer parte daquilo. Então você imagina um aluno revolucionário numa sala e aí ele acha que o professor não é bom e ele resolve unir ali aqueles alunos para discutir sobre uma melhor forma de atuação na sala de aula e chega o professor e convida aquele aluno para ser o seu assistente na sala. Aí ele fica meio fascinado pelo convite do professor e esquece de lado o que ele estava pensando. Não que as pessoas não devam mudar de ideia. O que queria la Boétie no seu tempo, naquela época, era que os jovens pensassem antes de obedecer. Eu preciso pensar. O que me leva a obedecer? O que me leva a tomar esse tipo de atitude? O que me leva a tomar essa decisão? Porque numa briga de torcida, um líder do grupo resolve que todo mundo vai contra aquela outra pessoa e vai espancar aquela pessoa. E eu obedeço. Porque eu fui atrás daquele líder, com medo talvez de não fazer parte daquele grupo, acostumado a ter alguém mandando em mim, ou fascinado por aquele líder que me faz bater em alguém que talvez sozinho eu não batesse. Bem, pensar sobre obediência é pensar sobre a razão e sobre a liberdade. Na nossa vida a gente vai ter que obedecer muito, porque a gente vive numa sociedade e há hierarquia dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de relações humanas. Mas é tão legal quando a gente faz porque a gente acredita. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, faça o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Isso é, faz porque você acredita naquilo. Obedece aquilo que você acredita. Quero saber a sua opinião sobre os nossos vídeos aqui, pedir que você divulgue o nosso canal. Manda aqui nos comentários ou no e-mail os temas que você gostaria que a gente tratasse aqui. Abração!